Existe algo muito mágico no Superman pra mim. Esse cara super poderoso que usa seus dons pra nada mais nada menos do que ajudar as pessoas, sempre buscando ser o melhor e fazer o certo não importa a ocasião. Tenho certeza que gentileza gera gentileza é uma frase que todo mundo conhece. Eu acredito bastante que ela define muito bem quem que é o Superman. Um personagem que ao fazer o bem ao próximo, efetivamente muda o mundo e tenta torná-lo mais gentil. E surpreendentemente essa mensagem tão poderosa e mais importante do que nunca, nesses últimos anos parece ter sido ignorada por muita gente. O Superman parece ser ignorado por muita gente, sendo tido como chato, unidimensional, desinteressante e subindo cada vez mais o favoritismo pelos mais sombrios e complexos anti-heróis, que querendo ou não, refletem o cinismo da sociedade atual. O primeiro super-herói nos modelos que conhecemos merece muito mais carinho. Ele passou por décadas de mudanças, altos e baixos, viveu e se adaptou em todas as eras diferentes. Já esteve em todo tipo de história e a única constante é que ele sempre esteve ali. Quando precisamos, o Superman sempre está lá e sempre vai estar. Definitivamente, ele não é chato. Acredita em mim. Em 1938, Action Comics número 1 é lançada, e sem exagero, muda completamente o nosso mundo, com uma de suas histórias nos apresentando o novo personagem, Superman. A história de um alienígena enviado à Terra, que aqui é um super-homem, capaz de saltar prédios com um só pulo, correr mais rápido que uma bala e ser mais forte que uma locomotiva. Com todos esses poderes, ele dedica sua vida a ajudar aqueles que necessitam, lutando contra injustiças sociais. Homens que não conseguem ouvir um não, inocentes acusados injustamente, bilionários que se aproveitam do sistema para lucrar e mais tudo que você pode imaginar. Tudo isso possível devido à sua identidade secreta como um repórter que trabalha no Daily Star, chamado de Clark Kent, sempre por dentro dos próximos furos, das próximas notícias, dos próximos crimes de qualquer coisa que esteja rolando em Metrópolis. Descrito como campeão dos oprimidos, Superman representava os medos de uma sociedade moderna que não conseguia lutar por si contra as injustiças sociais do sistema. Essa força imparável lidava com os problemas da época. Muito mais do que uma fantasia de poder, que nem alguns alegam, o Superman da Era de Ouro concebido por Jerry Siegel e Joe Shuster era a voz dos oprimidos, a esperança de que esses problemas enfrentados poderiam ser resolvidos e de que suas vozes eram ouvidas. Em relação aos seus poderes, Superman sempre foi um personagem muito interessante nesse quesito. Uma das críticas mais comuns de gente que não gosta dele é que o personagem é muito poderoso, o que particularmente eu acho muito engraçado, porque literalmente, desde sua primeira história, esse poder nunca foi de verdade um problema, porque os poderes físicos em si não são o foco da narrativa. As primeiras histórias do Superman são histórias de repórter, muito mais preocupadas em como resolver esses conflitos de maneira criativa do que com o poder em si. A atenção nunca vinha de fato da ação dessas histórias, porque o Superman é... Embora obviamente tínhamos a ação ali. Poxa, estamos falando da Action Comics, é óbvio que vai ter ação. Tem uma história que eu gosto muito lá na Action Comics número 4, onde o técnico de um time de futebol americano contrata uns caras ali para sabotar os jogadores do time adversário. E nisso o Superman se disfarça de um dos jogadores que ninguém liga desse time adversário e joga no lugar dele para poder impedir essa sabotagem. Pô, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer com isso? A tensão e diversão dessas histórias antigas era muito mais pela inventividade que esses conflitos eram resolvidos do que de fato o poder, a ação e qualquer coisa do tipo. Enfim, o tempo passou, o personagem muda e se adapta com ele. Essa pegada ali do campeão dos oprimidos, ela vai sumindo conforme o tempo e vai sendo deixada de lado, e começa a vir um espaço mais para o super antes do homem. Durante a Era de Prata ali nos anos 50, as histórias do Superman seguiram para um caminho mais maluco e que desafiam tudo que a gente entende como real. Basicamente, o Superman saiu mais dessa parte realista e se aprofundou numa completa ficção. Daí vem as clássicas histórias do Jimmy Olsen virando um kaiju, as kryptonitas de cores diferentes, viagens no tempo e mais qualquer maluquice que você consiga pensar na sua cabeça. Sério, tem de tudo nessas histórias. Pô, e olha que é assim, eu não sou um dos maiores conhecidos nas histórias da Era de Prata, eu ainda tenho muito pra ler. Mas esse período molda muito de quem é o Superman no seu mais interessante, e veio inspirar outras grandes histórias modernas que eu vou falar um pouco depois do vídeo. Enfim, o ponto é que essas loucuras super extraordinárias que caracterizavam as histórias do Superman o faziam um personagem muito interessante e completamente único, à parte de qualquer coisa que a gente tinha nesse gênero. Porém, infelizmente isso acabou se perdendo com o tempo. Em 1985, a Crise nas Infinitas Terras acontece, criando uma nova continuidade na DC chamada o Pós-Crise. Ali na Terra Prime, onde tudo estava junto, mas depois
muita coisa aconteceu. Enfim, não vamos nos aprofundar nisso. Escrita por Marvel Wolfman e desenhada por George Pérez, a Crise das Infinitas Terras basicamente resetou tudo que tinha na DC. Os personagens ganharam novas origens, alguns bem parecidos com as antigas, outros completamente diferentes. As equipes criativas que estavam agora por trás desses personagens vieram reinventar eles de fato. E nessas reinvenções, é claro, estamos incluindo também o Superman. Homem de Aço, publicado originalmente em 1986 por John Byrne, conta a origem nova do Superman nesse pós-crise, sendo o começo do roteirista escrevendo seu longo período no personagem. E durante esse período, John Byrne fez questão de tirar um dos elementos essenciais do Superman. A loucura de suas histórias, que era tão maravilhosa, é completamente perdida. Tudo isso trocado por um realismo super desinteressante, deixando-o mais fraco para enfrentar ameaças mais reais. E outro problema é que não se volta para aquela pegada mais pé no chão no estilo da Era de Ouro. Aqui ele perde toda aquela postura desafiadora contra o sistema que era muito presente nessas histórias. Ou seja, quer você goste ou não dessa era do John Byrne escrevendo Superman, é inegável que a partir dali o personagem foi roubado de tudo que o fazia tão único. A partir dali, vários escritores tiveram que seguir mais ou menos essa pegada para o personagem, seja nos quadrinhos que continuaram ou em suas próprias adaptações. Claro, aqui e ali tivemos suas rupturas e resgate a conceitos esquecidos nesse período, como por exemplo a incrível reintrodução da Legião de Super-Heróis lá na run de Geoff Johns. Sério, eu amo muito essa história. Ponto é que eu acho que a gente pode sim dizer que é por causa desse período e dessa caracterização que o Superman ser chato ficou muito no imaginário popular. Qual é? Tem um painel no Homem de Aço em que uma mulher tá escutando música alta numa caixa de som e o Superman vai lá para ela para poder abaixar o volume. Tipo, talvez você pense que essas histórias super malucas do Superman sejam algo ruim, porque você, em teoria, não pode se relacionar com esse personagem, que é super grandioso e que sim, precisamos de algum realismo para poder estar atrelado a essas histórias. O que eu discordo muito. Os escritores americanos costumam dizer que acham difícil escrever o Superman. Eles dizem que ele é muito poderoso. Você não pode dar problemas a ele. Mas Superman é uma metáfora. Para mim, Superman tem os mesmos problemas que nós temos, mas na escala de Paul Bunyan. Se o Superman leva o cachorro para passear, ele o leva ao redor do cinturão de asteroides, porque ele pode voar no espaço. Quando os parentes do Superman o visitam, eles vêm do século 31 e trazem algum monstro infernal conquistador do futuro, mas ainda é uma história sobre a visita de seus parentes. All-Star Superman é uma minissérie em 12 partes, publicada originalmente entre 2006 e 2007. Escrita por Grant Morrison, a história trata de um Superman que está morrendo devido à exposição à radiação solar. Aqui, o autor vai conversar muito sobre a mortalidade, enquanto resgata vários desses conceitos que foram perdidos com o tempo. Mas o mais interessante mesmo é que, como na própria citação que vocês ouviram, essas super loucuras sempre estão relacionadas aos dilemas reais, que eu, você, todo mundo consegue se relacionar. Afinal, eu acho que todos nós já desejamos dar o último adeus a alguém que amávamos, debatemos sobre o que vamos deixar aqui nessa terra quando partirmos, e quando tudo parecia perdido, seguramos a esperança de que tudo ia dar certo até o último instante. Grandes Astros é uma história incrível e que merece um vídeo próprio, inclusive. Mas o que eu quero tirar aqui, para esse momento que eu tô gravando, é como ela é o exemplo perfeito de tudo que faz desse personagem maravilhoso. É relacionável e grandiosa como ele merece. Não é à toa que é tida como a melhor história do Superman. O Superman representa muitas coisas. Ele é o ideal do ser humano perfeito, um sonho que deveríamos tentar atingir. E eu não tô falando de força física, poderes ou qualquer um desses tipos de atributos, mas sim de sua gentileza, sua empatia, sua capacidade de amar o mundo, amar a todos. Outro aspecto que sim, Grandes Astros Superman também trabalha. Tem outra história que eu também gosto muito, Superman Origem Secreta, por Geoff Johns e Gary Frank. Ela é mais uma das origens do Superman contada ao longo dos anos. Mas aqui, Geoff Johns vai escrever essa gentileza do personagem de uma forma muito interessante. Na edição número 3, a gente tem a chegada de Clark Kent a Metrópolis. Esse cara da roça, indo pra cidade grande pela primeira vez, se depara com um ambiente completamente diferente do que ele tá acostumado. As pessoas são frias, não olham umas pras outras, o lugar é sujo e despido de vida. É basicamente São Paulo, sabe? Lex Luthor aqui se aproveita dessa miséria para dar migalhas às pessoas, sendo essa sua manutenção de influência como um bom samaritano da cidade. Enfim, Clark Kent começa a atuar como Superman e tem a sua aventura ali, aquela história que a gente sabe e que você mesmo pode ler. Ao final, quando essa cidade foi agraciada pelo Superman, que ele se tornou uma figura de Metrópolis, temos uma recriação dessa primeira cena de Clark chegando. Uma pessoa nova chega,
mas dessa vez se depara com uma metrópolis mais clara, mais limpa, com pessoas educadas e que não olham mais para o chão, para o próprio umbigo, mas sim para o céu, para talvez ver de relance o Superman. Esse é o efeito dele em nós. Aqui no nosso mundinho real, esse exemplo ideal de gentileza, que acredita na bondade e que consegue resolver qualquer problema, nos inspira a sermos melhores e mais gentis. Aqui nessa história, a sua gentileza muda toda uma cidade, assim tornando o mundo de verdade um lugar melhor. E não só esse conceito de bondade e gentileza o torna incrível, mas tudo ao redor também. Superman é um alienígena, um alheio aos humanos. Ele foi criado aqui, mas nunca vai ser como nós. Ele nunca vai sentir que pertence, e ele nunca vai pertencer de fato. A partir desse conflito é que vamos ter histórias trabalhando a herança de Krypton para o Superman, a forma que ele tem de se reconectar com seu povo e sua cultura, de se sentir inteiro. Uma alegoria muito esperta como ser um imigrante, mas também é uma questão universal, de você sentir que não pertence a algum lugar. Ele basicamente tem 3 identidades: Clark Kent de Smallville, o garoto da roça, Clark Kent do Planeta Diário, o desastrado, e o Superman, sempre sorridente e pronto para fazer o impossível. E dentre todas essas suas identidades, existe o conflito de quem ele é. Isso aí, cada roteirista vai ter sua história pra contar, e ótimas aventuras saem desse conflito. Os personagens de apoio também são muito legais. Pô, a turma do Planeta Diário, Lois, Jimmy, Perry e os outros coadjuvantes como Lombard e a Cat Grant contribuem para uma dinâmica muito divertida com o disfarce do Clark. Além de que a Lois Lane é uma das melhores personagens que a gente tem de interesse romântico nos quadrinhos. Jimmy Olsen se enfiando nas situações mais absurdas também sempre vai me deixar feliz. A galeria de vilões do Superman é super subestimada. De verdade, ela é maravilhosa, inclusive muitos deles são escanteados e mereciam ali um lugar para brilhar. Lex Luthor, Metallo, Parasita, Livewire, Mongul, Brainiac, Bizarro, Manchester Black, Mr. Misfit Lake, Caveira Atômica e muitos outros. Sério, o Superman é maravilhoso. A bondade e gentileza do personagem pode até parecer um conceito meio bobo, meio idealista, infantil, e talvez seja até por isso que muita gente acha o Superman chato. Mas eu justamente gostaria de argumentar o contrário. Se vivemos em um momento onde é tão comum essas histórias de anti-heróis e vilões, essa subversão da ideia do herói, que é muito mais cínico, corrupto, uma visão depressiva de que todo mundo que tivesse poder seria um tremendo de um filho da puta, não é muito mais ousado e revolucionário acreditar na bondade e que ajudar o próximo pode mudar o mundo? Existe uma importância tremenda em falar sobre gentileza, sobre coisas boas, sobre um bom exemplo. Bem idealista, claro, mas nós devemos tentar viver o ideal, não é? Por mais que nem sempre consigamos, o importante é tentar. E por isso, o filme que traz de volta todos esses conceitos é tão importante. Pelo menos pra mim. No momento onde Invencível, The Boys, filmes e séries de vilões são o grande ápice dessas adaptações, trazer de volta essas histórias com um personagem mais idealista é genial. Porque trata de todo um ideal da verdade, justiça e um amanhã melhor contra um mundo inteiro que não acredita mais nisso. E eu não falo só na história fictícia de Superman Age Legacy, mas sim no nosso próprio mundinho. Chega de ter Injustice como referência, de achar que o Superman só é interessante se ele for completamente mudado, porque existe um motivo para ele estar relevante ainda mesmo depois de 85 anos. Se vocês só derem uma chance a mais histórias realmente interessantes do personagem, vocês vão ver que ele é bem legal. E óbvio, né, tá aqui uma lista de historinhas legais pra vocês lerem. Tem Grandes Astros, Origens Secretas e Legião de Super-Heróis que eu já citei aqui nesse vídeo. As primeiras histórias ali da Era de Ouro com ele são bem interessantes, na Action Comics e na revista do Superman. Outras que eu poderia citar é Action Comics de Grant Morrison lá nos 952, Superman Up and Away do Kurt Busiek, Superman Esmaga Clã, Superman As 4 Estações, Superman Kryptonita, Superman A Era Espacial e eu acho que tá bom só por hoje. Só com essas que eu já citei, eu acho que você pode ter uma noção melhor do personagem. E conforme você vai lendo, você vai se deparar com mais e mais histórias incríveis que vão cabendo mais de dentro do seu gosto. Enfim, deem uma chance ao Superman. Eu tenho certeza que vocês vão amar ele se fizerem isso. No mais é isso, um beijo e tchau. I wanted to make it official that I am back as Superman.